Então, no conteúdo de hoje, essas considerações sobre propagação de ondas em meio aberto, elas complementam a aula anterior, que era sobre rede sem fio, e é válido quando se analisa um enlace de comunicação um pouco mais longos, essa forma de abordagem. Se a gente olha os principais efeitos de propagação das ondas eletromagnéticas, um efeito que a gente tinha visto antes, a gente citou lá em fibra óptica, era o tal do espalhamento, que era a luz bate em algumas as moléculas do material, do ar, o que seja, e se espalha de uma forma diferente de acordo com o comprimento de onda. Inclusive a gente viu lá em fibra óptica que era motivo para o céu ser azul, que alguns comprimentos de onda refletiam na atmosfera e a luz era direcionada para dentro da atmosfera, então. Mas o efeito que para nós é mais interessante aqui é que se chama difração. A difração é a capacidade de uma onda eletromagnética, vamos chamar assim, se espalhar pelo espaço. Quer dizer, apesar da luz, olha só, uma onda eletromagnética é a luz. Se a gente olha um laser ou uma lanterna, a gente tem a impressão de que a luz se propaga em linha reta. É verdade, né? Isso é... A gente tem essa impressão. Mas, na verdade, toda onda eletromagnética, ela sofre esse efeito de uma espécie de um espalhamento. E isso é mais claro nessa situação aqui, em que mostra que uma onda eletromagnética incidindo sobre um obstáculo, e só tem um buraco no meio, apesar de ter só um buraco, na realidade ela não passa como um feixe concentrado, mas ela se espalha. E ela se espalha mais ou menos dependendo da frequência da onda. Relacionando de novo, de acordo com o comprimento de onda. Desculpe. No caso, o laser também se espalha, só se espalha menos. Exatamente. O laser, como é uma luz com comprimento de onda bem curto, ali, nanômetros, né? Comparando com as ondas de radiofrequência que tem vários metros de largura de comprimento. Então o laser tem um comprimento de onda menor, ele se espalha menos. A impressão que a gente tem é que ele vai praticamente em linha reta. Mas se tu olhar a uma grande distância, tu percebe que ele se espalha, mesmo que ele seja gerado bem concentrado num feixe, ele se espalha. Entendi. Todos esses fenômenos aqui, transmissão, reflexão, refração, difração, tudo isso aqui a gente consegue observar na luz e também nos sinais de radiofrequência. Mas então, falando especificamente sobre a difração, quando a gente observa aqui num enlace de comunicação, como está ilustrado aqui, uma antena de um lado e uma antena do outro, apesar dessas transmissões poderem ser direcionadas, olha só, existem antenas que transmitem um padrão de radiação para todos os lados muito parecido, como, por exemplo, antenas de televisão, que querem transmitir para uma região em volta. Tem outras antenas também que transmitem mais direcionada para um lado, que são as antenas que têm certa direcionalidade específica, né? Para ter maior potência para uma direção só. Mas esse caso aqui a gente está analisando qual é a relação entre os sinais que podem ser transmitidos entre uma antena e outra, tanto faz o sentido aqui de transmissão. Para qualquer um dos dois lados. Mas o que nos importa é, se a gente imagina a propagação de uma onda eletromagnética, a gente imagina que ela faz, por exemplo, nesse sentido, se o lado da direita é um transmissor e no lado da esquerda é um receptor. Só que a energia que vai chegar no receptor, ela não é uma colaboração só do que está exatamente no foco, aqui no centro, entre as duas antenas. Na verdade, ela é uma colaboração de toda a energia que vai circular, vamos dizer, por esses cones aqui. Mas ela tem esse formato geométrico por causa tipo da Terra, assim, ou que ela é algum mecanismo que ela se rebate para ela poder voltar, assim? É um mecanismo na própria atmosfera, no próprio meio de propagação, independente, até no vácuo. O efeito é o mesmo, não importa se tem matéria, se não tem matéria, se tem terra, se tem ar. Esse fenômeno ele ocorre em qualquer meio. Mas olha só, o interessante dele é o seguinte: consegue se avaliar, ó, se tu pegar um corte aqui no centro, essas zonas, e por exemplo projetar sobre essas zonas isso aqui, ó. Tu entende? Essa folha aqui quadrada, mostrada no diagrama de baixo, ela é um anteparo posto cortando aqui no meio esse laço de comunicação. Né? Consegue-se observar que dentro de uma certa região aqui central, que a gente chama uma zona de Fresnel, porque foi em homenagem ao autor, né, que estudou isso aí, existe uma grande fração da potência de sinal que passa por ali. Se a gente pegar uma zona um pouquinho maior, aumenta um pouco mais a fração de energia que está nela, uma zona maior ainda, e a gente olhar toda a energia que tem dentro, é maior fração ainda,
e assim crescendo. Então pode-se criar várias, vamos chamar de zonas de Fresnel, que são na verdade círculos concêntricos em torno dessa linha divisada, que é essa linha reta entre uma antena e outra aqui. Então a gente pode imaginar assim, zonas como círculos ali em volta. Mas o que nos importa, olha só, observando um corte aqui no meio desse laço de comunicação, é que diferentes frações da potência desse sinal vão passar por dentro de cada uma área desses círculos aqui. Cada círculo maior abrange uma área maior, certo? É só uma explicação, uma modelagem para como ocorre isso. O que é interessante observar? Bem perto do receptor ou do transmissor, essas zonas são bem pequenas. São basicamente, tendem a ter só o tamanho da antena, assim, uma zona bem pequena. E bem no meio do caminho entre o transmissor e o receptor, elas têm o maior tamanho possível. Aqui, no caso, se fosse D1 igual a D2, as mesmas distâncias aqui, considerando o lugar que a gente está avaliando, as zonas Fresnel têm maior tamanho. Tá, mas qual é a implicação prática e que isso nos influencia, né? Aqui nesse diagrama de baixo, vamos pular direto para a ilustração, a gente tem ilustrado aqui uma comunicação entre dois lados e não tem nada no meio do caminho, né? Então, basicamente, tem uma fórmula aqui que nos dá quanto é a atenuação do sinal entre o que foi transmitido, a potência transmitida e a potência recebida. Não tem nada no meio do caminho. Nessa segunda situação aqui de baixo, imaginem que pode ter aqui algo no meio do caminho, tipo esse caminhão aqui passando, e que ele obstrui parcialmente algumas dessas zonas de Fresnel. Quer dizer, é um obstáculo aqui no meio. Ou nessa situação de baixo tem uma árvore, por exemplo, que está aqui numa certa posição e obstrui parte de uma dessas zonas de Fresnel. Analisando quanto esse obstáculo penetra em cada uma dessas zonas aqui, ó, em cada uma desses círculos aqui que a gente convencionou, a gente consegue determinar qual a atenuação extra que o sinal sofre, devido a ter algo obstruindo ele no meio. Então, olha só, aqui no meio, por exemplo, essa árvore aqui, está ocupando uma determinada zona de Fresnel aqui, que está ilustrada, como sendo a primeira zona. Consegue entender isso aqui, né? Se a potência ela se espalha por esses cones ao se propagar, ele vai estar pegando um pouquinho aqui. Se essa árvore estivesse perto, do lado de cá, ó, com a mesma altura, aqui, mais perto do transmissor ou do receptor, tá vendo que à esquerda eu desenhei ela aqui? Com a mesma altura, ela não iria estar obstruindo tanto, ó. Porque ela não pega a mesma zona de Fresnel, quer dizer que ela não está tanto no caminho da potência que vai ser recebida pelaquela antena, no outro lado. Ele no caso, ele cria setores de um número fixo de potência. Por exemplo, a cada centímetro ali, tu vai tirar tanto. Podemos chamar isso. São setores em que, de acordo com os parâmetros da comunicação, frequência, distância, tudo isso, eles têm tamanhos diferentes. E é isso aí, quanto mais tu obstruir esses setores, menos potência passa. Mas a interessante dessa modelagem é que ela é bem realista e como eu fiz a comparação, né? Se esse mesmo obstáculo estivesse aqui, ele teria uma influência diferente do que ele no meio. Sim. Da mesma forma que esse caminhão na ilustração anterior, se ele estivesse mais ao centro, ele ocuparia mais espaço que na zona do Fresnel, porque ele estaria penetrando mais nela. E a altura das antenas não influencia em nada. Por exemplo, ali todos os teus prédios têm o mesmo tamanho ali, 20 metros, 7 metros. Olha só, se elas tivessem 10 metros mais pra cima aqui... Não, eu digo uma da outra. Não, isso não influencia. Se tivesse em 10 e um em 20. Não, se tivesse aqui um prédio que tivesse a 100 metros de altura, aqui do lado de cá, a única diferença é que essa linha divisada, que é a linha em relação a qual a gente mede aqui o obstáculo, ó, ela teria que ser reta entre esses dois obstáculos, não importa a altura que eles estão. Entendi. Só que aí, nesse caso, vai ficar um pouquinho mais complicado, porque, olha só, se eles estão em alturas diferentes, a gente vai ter que desenhar um triângulo, assim, ó, entre as alturas deles, 20 e 100, a diferença entre eles é 80, nesse exemplo, né? E a gente vai ter que calcular o que esse objeto influencia em relação à linha divisada, e aí tem que fazer meio que uma igualdade entre triângulos para medir qual é essa altura aqui, olha só. Entre a linha que conecta os dois prédios, no caso dos prédios terem alturas diferentes, a gente tem que fazer uma igualdade de triângulos e por meio de relações geométricas descobrir qual é essa altura. Aqui no meio, esse exemplo foi simplificado com prédios da mesma altura para facilitar essa interpretação, para ser mais fácil, né? Ok? Ok.
Essa bom, olha Ali, no só. caso, tu tem que fazer aquela geometria ali para conseguir identificar onde que a árvore está interferindo nos setores de... Como que é o nome Das do zonas de doutor? Fresnel. Fresnel? Fresnel. Aqui, ó. Zonas de Fresnel. Zonas de Fresnel. Ah, tá, Fresnel. Uhum. Mas olha só, Aí tu... então o importante é que a gente vai calcular uma altura aqui de algum possível obstáculo, só que ela é em relação a uma linha direta aqui, olhando diretamente entre o transmissor e o receptor. Se eles estiverem um acima um mais acima e outro mais abaixo, ainda assim eu vou olhar uma linha entre os dois e vai ter essa questão do triângulo, né? Caso eles tenham alturas diferentes. E eu tenho que calcular, medir a altura do obstáculo em relação a essa linha divisada entre eles. Então vai ser um pouquinho mais complicado. Eu só não entrei nessa dificuldade aqui para entender bem esse conceito geral. E se consegue determinar qual é o raio desses círculos aqui concêntricos, isso faz parte do procedimento para calcular a perda de que uma obstrução vai causar aqui dentro. Então, esse raio aqui pode ser estimado por essa fórmula aqui, que simplesmente usa, olha só, as distâncias D1 e D2, a distância do transmissor e receptor, o comprimento de onda, que é calculado lá de acordo com a frequência do sinal e da velocidade da luz. Esse comprimento de onda vocês já ouviram falar várias vezes aí. Uhum. E esse N depende de qual zona do Fresnel a gente quer. Geralmente se calcula da primeira, que seria 1 então no lugar do N. 1 igual a N. Substituindo aqui, a gente tem uma ideia desse raio aqui. Mas isso aqui é uma questão conceitual. A gente usa levemente modificada essa expressão aqui para se fazer o cálculo da atenuação. Mas o interessante é entender essa relação, olha só. Mesmo que não exista nenhum objeto bem no centro, olha só. Alguém que esteja aqui, ó, uma pessoa que esteja atrás dessa antena, aqui nesse exemplo dos prédios, ela vai olhar e vai enxergar a outra antena, né? Sim. Só que em função desse fenômeno de que ocorre difração e as ondas não viajam só em linha reta, ela vai ter que considerar que um outro objeto aqui no meio do caminho, como a árvore aqui, também vai causar atenuação do sinal. Agora vamos Que fazer é uma... totalmente fora da linha de visão, né? Ela... E isso, a linha divisada aqui está desobstruída, beleza. Mas um outro objeto aqui pode ainda assim causar uma obstrução. E esse objeto pode... Você pode nem olhar assim de olho empiricamente e achar que ele está atrapalhando, mas fazendo os cálculos a gente vai descobrir se ele está ou não está atrapalhando no meio do caminho. Pode ser um objeto, pode ser um prédio, pode ser um morro mesmo. E esse raio depende da distância que uma antena está da outra. Depende da distância que uma está da outra, que é esse raio que a gente tem aqui em cima, e depende da frequência do sinal. Porque a frequência do sinal vai mudar o comprimento de onda, ó, que está aqui dentro. Então, diferentes frequências sofrem diferentes efeitos. Aí, se a gente for olhar uma coisa, olha só, uma frequência bastante alta tem um comprimento de onda menor. Então, por uma frequência mais alta, esses cones aqui, as ondas de Fresnel, eles têm um raio menor. Uma frequência maior. Isso, olha só, uma frequência mais alta faz o comprimento de onda ser menor, né? Tá. O comprimento de onda sendo menor, que está no numerador, diminui o raio dessa zona de Fresnel. Então, quanto maior a frequência, menor esse raio, ok? Que, olhando bem aqui, representando isso nesses diagramas, seriam raios assim bem pequenos aqui no meio, como se fosse um feixe bem mais fechadinho. Num limite assim, ó, bem extremo, na luz, por exemplo, o comprimento de onda é muito pequeno. Então, é como se fosse realmente imagine um laser ou uma lanterna aqui apontando, é um feixe bem direcional, né, aqui no meio. E por outro lado, ondas tipo ondas de rádio, AM, FM, tem aí metros ou dezenas de metros de comprimento de onda, elas têm um espalhamento muito maior, porque elas têm um comprimento de onda muito maior. Tá, agora tem vantagens e desvantagens, né? Olha bem. Essa questão aqui das altas frequências que tem um cone menor aqui. As ondas de Fresnel têm um raio menor. Um determinado objeto que esteja aqui no meio do caminho não vai interferir tanto naquelas ondas ali, certo? Certo. Só que se o objeto chegar um pouquinho aqui e ultrapassar um pouquinho a linha divisada, ele obstrui praticamente tudo já. Ah, ele interfere muito daí. Interfere muito, isso. Tô falando daquela onda de alta frequência que tem um raio menor, né? E sobre o outro sinal detectar, por ela ser de alta frequência, diminui também a chance dela tu conseguir pegar esse sinal, ou não?
Não é exatamente a frequência que é tão relacionada com isso. A gente está relacionando com potência de sinal porque diferentes frequências sofrem influências de propagação diferentes, como a gente está vendo relacionadas aqui pelo comprimento de onda, né? Entendi. Mas olha bem, se tu considera que uma mesma fração de potência passa por, vamos supor aqui, primeiras ondas de Fresnel aqui, esse primeiro círculo aqui dentro, que tem esse raio aqui. Se eu tiver um círculo com um raio bem pequeno e eu tiver um pequeno objeto que obstrui ali, toda essa potência vai ser obstruída do centro, né? E já para aquela outra opção, como eu comentei lá, rádio AM ou FM, em que o raio é maior, o raio dessa zona é maior, porque a frequência é menor, esse mesmo objeto aqui, que eu marquei agora, esse último maior, se tu observar entre essa parte de cima e a parte de baixo aqui, que o raio é maior, ele obstrui uma fração menor dessa potência, não é? Sim. Praticamente a metade. Vamos dizer a metade nessa ilustração grosseira aqui. Mas e tu pode ter a mesma potência para os dois sinais, só que aí a frequência ela dá atenuada na onda daí. Isso, a frequência é atenuada por essa questão geométrica aí, de se tem objeto, se tem algo interferindo no meio ou não. Isso aqui eu estou falando da influência das obstruções, né? Mas isso aqui é para a gente ter a ideia geral do que essa obstrução causa. E a gente chama então esse tipo de objeto que está obstruindo aí no meio, se ele for razoavelmente parecido com isso aqui, ó, ele tem um comprimento praticamente desprezível e tem uma altura só, que a gente caracteriza ela. Esse exemplo aqui, essa ilustração traz essa relação, olha só, que a altura de um lado e de outro são diferentes, conforme tu comentou antes. Nessa ilustração aqui, o transmissor e o receptor têm uma altura diferente, então a gente tem que traçar essa linha imaginária aqui, linha divisada, que não é perfeitamente horizontal agora, e a medida da altura do obstáculo é feita em relação a essa linha divisada. Por essa expressão aqui, ó, esse processo vai usar aquela altura lá para calcular essa expressão aqui, que pode ver que tem a mesma cara daquela expressão de cima, D1 e D2, comprimento de onda D1 e D2, e calcular um parâmetro V aqui, que eu chamei de parâmetro de obstrução. A partir desse parâmetro V aqui calculado, que depende daquela altura H, das distâncias entre os dois e do comprimento de onda também, quer dizer, esse V é um parâmetro, vamos dizer assim, abstrato. Não tem uma interpretação física bem determinada. Mas a partir disso aqui, a gente consegue diretamente consultar uma tabela por esse valor de V calculado e dizer qual a atenuação a mais que o sinal vai sofrer, por ter um obstáculo no meio do caminho. A tabela que a gente vai consultar é basicamente isso aqui, olha só. Valores de V positivos, que indicam que o objeto está penetrando bastante aqui, ó. Ele é positivo em relação à linha divisada, ele está tomando muito mais área, né? Está obstruindo muito, gera valores positivos de V. E aqui na vertical a gente tem a atenuação tomada em dB. Então, um objeto lá que tem esse índice V3 vai ter uma atenuação aqui projetando em torno de 20 a 25 dB, de atenuação extra. E já um objeto que tem V negativo, o que significa V negativo nesse caso? O V negativo é o resultado desse H ser negativo. Significa, o objeto, eu vou desenhar por cima aqui, ele está abaixo dessa linha imaginária divisada aqui. Então, se a medida é tomada para baixo, esse H é negativo. Então, esse objeto não chegou a tomar conta de uma grande fração da potência. E aí, se a gente observar nessa tabela aqui, consultar valores negativos de V, que o H foi medido para baixo, ele tem atenuações aí, ó, próximas de 0 dB. Quer dizer que a atenuação foi bem pequena do sinal. E aquele objeto praticamente não influenciou na potência do sinal. Olha um caso interessante aqui, ó, bem no centro. Bem no centro, V é igual a 0. A condição para que V seja igual a 0, olhando essa expressão aqui de cima, é o caso em que H é igual a 0, na verdade. Olha só, as distâncias D1 e D2 não tem como ser 0. O lambda, que é o comprimento de onda, não tem como ser 0. Então, a única variável que pode ser 0 para que V seja 0 é a altura. Tu entendeu essa relação que eu estou explicando, né? O V igual a 0 é quando o H, a altura do obstáculo é 0. Eu só não entendi o D1 e o D2 ali, professor. D1 e D2 são essas distâncias aqui, ó. Entre o objeto e o transmissor, entre o objeto e o receptor. Tá, ok. Mas olha só, olha a situação em que H é igual a 0. Quando o H for igual a 0, o H é medido em relação a essa linha imaginária aqui, direta entre transmissor e receptor. H igual a 0 significa que a obstrução tem exatamente a altura aqui, ó.
Bem aqui no centro. Então, se ela tem exatamente a altura que ela toca aqui na linha divisada, a medida de H dá 0, porque ela é entre o obstáculo e essa linha imaginária. E, consultando aqui nessa tabela, quando H igual a 0 vai resultar nesse parâmetro abstrato V igual a 0, que vai dar menos 6 dB. Então, pelo simples fato de existir um objeto ali e que ele ocupou, vamos dizer, uma fração que não obstruiu a linha divisada, tu ainda enxerga a antena receptora, mas o objeto está ali mais ou menos na mesma altura dessa linha que você está olhando para a antena receptora, ele já perdeu 6 dB na potência do sinal, só por esse fato. Só dela tá próxima. Isso aí, olha só, esse objeto que está obstruindo, ele está aqui, ó, tangenciando essa linha, tocando nela. Quer dizer, olhando do transmissor para o receptor, ainda se enxerga ele. Só que já perdeu 6 dB, porque, afinal, aqui não estão ilustradas as zonas de Fresnel, mas as zonas de Fresnel dizem que o sinal se propaga por forma de um cone aqui. Então, mesmo que o objeto esteja aqui, ele já perdeu uma fração da potência, ele já obstruiu uma fração da potência aqui, ó, por pegar algumas zonas de Fresnel aqui de baixo. Por causa daquela curvatura ali daí. Isso. Mas olha por outro lado a vantagem. Olha essa situação aqui em que o H é positivo. Apesar do transmissor e o receptor não se enxergarem, o objeto está muito mais alto aqui, ó, do que eles. Isso é uma situação típica se você tem um morro no meio do caminho, ou se você tem duas cidades muito afastadas, em que a própria curvatura da Terra faz com que eles não se enxerguem. H é positivo, né? Prédios e essas coisas nas cidades, né? Tudo isso, sim. Se esse parâmetro V não tiver valores absurdos aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos supor que ele tem valor 2, ele vai ser calculado por esses parâmetros aqui. Não dá pra gente relacionar diretamente, mas nesse caso o H é positivo, né? Porque o objeto obstruiu completamente, eles nem se enxergam. Ainda assim, se esse enlace de comunicação tiver uma tolerância de uns 17 dB e tolerar uns 17 dB de atenuação no sinal, ou 18 aqui, ele pode operar. Quer dizer que não é necessário as antenas efetivamente se enxergarem. Mas tudo isso aí passa por você analisar se realmente tem obstáculos no meio do caminho e quanto eles vão influenciar por meio dessa expressão aqui e consultando esse gráfico. Então, não é magia, não é achismo você determinar um enlace de telecomunicações. Você pode analisar de uma forma bem matemática e dizer se isso vai funcionar ou não. Aqui embaixo, olha só, alternativamente é você consultar esse ábaco aqui, esse gráfico. Quando você tem valores de V maiores que menos 0,7, que é mais ou menos a partir daqui, ó, vamos dividir esse gráfico daqui para lá, essa parte riscada desconsidere. Essa expressão aqui embaixo pode ser usada, ó, uma expressão matemática direta, que você substitui o valor de V e ele dá esse valor de atenuação em dB, feita já, por essa parte da linha. Por que essa expressão é interessante? Para valores de V negativos ou menores que 0,7 aqui, a atenuação é praticamente zero, então nem importa. É praticamente zero a atenuação, esse objeto não está interferindo. O que nos importa mesmo é nessa zona aqui, pro lado de cá, a partir de menos 0,7 aí, em que o objeto começa a influenciar mesmo na potência do sinal recebido. Então essa expressão aqui, ela é simplesmente uma alternativa matemática em relação a consultar esse gráfico, tá? Ela é uma aproximação matemática para esse gráfico.